Olá a todos, boa tarde, bem-vindos a mais uma maravilhosa lição da porção semanal. Olá, Dr. Lightman, Dr. Lightman, olá. Esta semana temos a porção Shmot. Há tantos acontecimentos aqui que quase não temos tempo para passar por eles todos. Na primeira parte, começamos com os nomes das crianças de Jacó que desceram ao Egito, 70 pessoas, toda uma geração morre aí. E depois Israel multiplica-se. Faraó torna-se um rei que não conhece José. Declaram que são demasiados israelitas no Egito e então vamos começar a escravizá-los. E quanto mais os escravizam, mais Israel cresce e constroem as cidades de Pitom e Ramsés. Rav, o que é que se passa aqui? Rav, sabem, toda a Torá fala no contexto de uma pessoa. A pessoa que vai no caminho do objetivo a corrigir-se, chamamos a Torá o tempero que traz a correção. Temos que ver o tempero apenas como um meio para nos corrigirmos a nós próprios, para corrigir o nosso ego. Portanto, toda a história que vemos na Torá está dentro de cada um de nós. Como vamos corrigir o nosso ego e dentro desse ego corrigido, na medida em que o corrigimos, começamos a sentir o Criador, a revelação do Criador que está oculta na Torá. Estamos a falar do mundo espiritual, do Criador, eles estão ocultos por trás do nosso ego. Na medida em que o corrigimos, esse ego, revelamos o Criador e o mundo superior mais e mais. Começamos a revelar a nossa vida eterna. E é por isso que a Torá nos foi dada. E portanto fala de cada homem, na verdade. E é assim que temos que a aceitar. E portanto, ver a Torá como uma história histórica, é assim que se costuma ver a Bíblia, certo? Foi assim que foi revelado no passado, na história. Mas, na verdade, é uma expressão das raízes espirituais que são reveladas nos ramos. Hoje, depois de toda esta preparação prolongada que passamos pelas nossas almas no passado, temos que alcançar estas coisas por nós próprios, com os nossos próprios poderes. A Kabbalah mostra-nos que isto está a ser verdadeiramente revelado hoje, e a Kabbalah mostra-nos a necessidade da revelação do Criador no nosso mundo. E este é o papel do homem, se revelarmos o Criador, a divindade. Então passamos de existir neste nível para uma existência superior, uma dimensão superior. E portanto temos que ver tudo isto numa perspectiva do desenvolvimento do ego. Como se desenvolve de Adam Arishon, que viveu há 5.700 e qualquer coisa anos agora, que foi o primeiro a revelar o homem, o seu propósito neste mundo. Ele foi o primeiro a quem o Criador se revelou. E a partir daí temos a contagem do calendário judaico, que é ao mesmo tempo que estamos a revelar esse mundo superior. E isto até hoje. 20 gerações depois de Adão, temos Abraão. Ele já está na Babilônia, no que se chama a Babilônia, onde a humanidade pela primeira vez sofre do ego, que cresce e é revelado então. É visto como sendo algo muito grande e muito mau, do qual temos que nos livrar de alguma forma, porque nos empurra para verdadeiramente elevarmos-nos aos céus. Deixamos de falar uns com os outros, é como se falássemos línguas estrangeiras. E portanto, Abraão esteve num processo de desenvolvimento deste Adão. Ele fez esse método da Kabbalah. Como nos desenvolvemos, como o ego cresce constantemente e como cresce até este nível que chamamos Babilônia, a Torre de Babel. E ele declara que em vez de ídolos devemos revelar o Criador.
E através disto, vamos corrigir-nos na qualidade de Hesed, de misericórdia. E esta é a qualidade que chamamos Abraão. A qualidade ama ao teu próximo como a ti próprio, esta conexão entre as pessoas. E isto é o que ele aconselha aos babilônios. Isto é o que ele chama a correção do mundo, o método através do qual podem alcançar este propósito exaltado. Eles não o ouviram, claro. E portanto Abraão teve que deixar a Babilônia, juntamente com algumas centenas de estudantes que se tinham juntado a ele, e foram com ele para a terra de Canaã. E depois, tal como falamos nos artigos anteriores, não falamos verdadeiramente como está a falar de alguma viagem de Babel para a terra de Canaã. Estamos a falar aqui de um propósito, de um processo através do qual a pessoa passa desde a revelação do seu ego até alcançar a primeira revelação da doação nele, e então desenvolve-se a partir daí. Desenvolve-se neste processo gradual. Em nós existem rashimon, pequenos desejos que de cada vez revelam um desejo a seguir ao outro, a seguir ao outro, e são revelados nesta cadeia, nesta cronologia, porque aqui temos todos os rashimon, todas as reminiscências daqui até à correção final. E nós concretizamos isto, que são como gênios, realizamos a nossa vida através disto. E o corpo pode morrer, mas a alma continua até à próxima reencarnação. E então concretiza mais uma parte desse Reshimon em nós, essa memória espiritual, até passarmos por todos eles, até nos corrigirmos, até sermos como um homem num só coração, como Adão no final da correção. E através disto, alcançamos a identificação da qualidade com o Criador. Este é o propósito da criação, o estado mais exaltado possível. E cada um de nós deve alcançar isto aqui nas nossas vidas. E se não nesta reencarnação, então na próxima. Mas temos que alcançar este objetivo exaltado. E portanto, aqui especificamente, estamos aqui agora na nossa porção semanal, que é muito rica, muito complexa. Eles fazem também os acontecimentos que nos dizem que depois da pessoa revelar a primeira força com a qual quer avançar para além do ego, que é Abraão, que simboliza a linha da direita. Abraão é a linha da direita. Portanto, depois da revelação dessa força, revelamos a força de Isaac em nós, e depois Jacó. Já temos três linhas. E então, os 12 filhos de Jacó, até alcançarmos Yosef, porque aqui entramos no Egito, completamos a primeira parte do desenvolvimento e chamamos a isto um desenvolvimento num nível muito pequeno do nosso ego. O que está a acontecer aqui, verdadeiramente, é o desenvolvimento do ego. Peço desculpa, o ego, diz o Rav. É o que se desenvolve aqui. E depois o que acontece é uma certa dimensão para o Egito. O que é o Egito, o ego inverte-se. Aqui medimos o ego de acordo com a sua espessura, de acordo com o seu peso, de acordo com quanto mais tenta puxar-nos e exigir-nos que o preenchamos e que vivamos para ele. E aqui temos a espessura da raiz, das chorras, como lhe chamamos. A espessura da raiz ainda é um ego pequeno. Depois de José, que fala para nós deste primeiro desenvolvimento com os seus irmãos, ainda assim ele quer ir para o Egito e pensa que entrar no Egito são coisas que nós precisamos, coisas que conectamos. Ele é chamado José da palavra Yosef, reunir, é chamado o Yosef justo, porque coloca, organiza todas as outras qualidades da alma
e trá-las para este sumário com o qual podemos entrar no Egito. E este é o primeiro nível da espessura. E neste nível, quando a pessoa entra, o ego em si é o que cresce. O ego deve crescer até uma dimensão de faraó. O homem deve saber que não tem escolha, tem que fugir disto, tem que escapar disto. E isto ocorre-nos aqui. E aqui, no caminho, vemos como isto acontece. Primeiro entramos nos 7 anos de saciedade, de abundância. As almas entram no Egito, é toda uma porção da qualidade do homem. E quando recebemos esta pesadez no coração, mas não termina. Vemos na história como depois do Egito passamos por muito até hoje. E até agora estamos a avançar a, através do ego, que cresce constantemente, pronuncia, perdão, cresce, não nos deixa avançar. E vejam como tivemos como nos divertimos no Egito. Estava-se bem lá. José torna-se um ministro, o segundo em comando a seguir a Faraó. E os israelitas receberam uma boa parte no Egito, Goshen. Desenvolveram-se ali e foram respeitados. A pessoa desenvolve-se de tal maneira, com o ego. Estamos a falar de uma pessoa que se desenvolve na espiritualidade. O ego, aparentemente, ajuda a pessoa a desenvolver-se. E vemos quando as pessoas entram na sabedoria da Kabbalah no início, são muito ativas, querem. É um objetivo tão sublime à frente deles. Como posso perder esta oportunidade? Não há nada mais para além disso. E a pessoa realmente aguenta-se ali e aparentemente começa a ver que se começa a tornar difícil. E de repente um novo rei leva-se no Egito. Um que não conhece. Um rei que não conhece José. Ou seja, estamos prontos para alcançar este objetivo lindo. O que é que mais a pessoa pode pedir? E de repente, não. O ego aqui começa a crescer ainda mais. E a pessoa começa a pensar: bem, se calhar tenho aqui mais qualquer coisa que quero fazer na vida, a revelação do Criador, da divindade, do mundo superior, isso é interessante. Mas eu tenho uma vida, sabem? Nós ouvimos isto de muitas pessoas que começam a estudar e depois alcançam este desespero. E é exatamente o nível falado aqui. Um novo rei leva-se no Egito, um novo faraó que não conhecia José. Ou seja, não é só um novo nível de espessura, é um novo nível de ego que exige que trabalhem para ele. E a pessoa verdadeiramente alcança desespero através disto. É como se eu fizesse tudo o que é exigido dele, estuda, faz disseminação, está disposto a passar por muitas ações, por muitos estados. O estudo é tão importante para si, de repente, começa a ser mais difícil e mais difícil. E isto é a construção de Pitom e Ramsés. São chamadas as cidades bonitas para Faraó. É como se estivessem a construir as cidades para o ego. É maravilhoso, certo? Mas do ponto do coração, Israel, que quer alcançar a espiritualidade, vê que não recebeu nada daqui. Ou seja, eu aprendi, hum, sou bem sucedido, estou a avançar, estou a aprender a sabedoria da Kabbalah. Eu até estou bastante bem, mas dentro sinto que estou vazio, vazio. Isto são chamadas as cidades armazém. Não há nada lá. Tudo o que construí está vazio, não tem nada lá. E, e contra isto, no oposto, começa a existir a revelação no homem da força de Moshe, Moisés.
Esta é a força que vai tirá-lo do Egito. E este ponto de desespero, este desespero completo de tudo, que a pessoa não pode imaginar o que o pode salvar, em que este ponto de Moisés é revelado nele, tal como vemos na história. É uma das mulheres hebraicas, ela tem uma criança. Temos esta história interessante em que, em vez de ser morto com os outros, é colocado num cesto, no rio, e Batia, a filha de Faraó, encontra-o aí. E Batia significa em hebraico Batia, Batiudkei, a filha do Criador. Ou seja, sim, ela é a filha do Faraó, mas nós vemos que aqui é como o Criador, só que é a forma oposta do Criador. É a forma agressiva que empurra Israel para a redenção, para o Criador nos céus. Faraó e o Criador são como forças positivas e negativas, mas são as mesmas através das quais a pessoa se desenvolve. Portanto, não temos que ver Faraó tal como as pessoas normalmente veem-no, como uma força negativa, uma força má, em que mau estado estamos. Ele faz-nos ver o mal para nos livrarmos dele, para crescermos. E em vez do faraó mau, revelamos o faraó bom. E também é revelado quando Israel começa a deixar Egito. O faraó vai com eles até à fronteira do Egito. E está escrito que Faraó aproximou Israel do Criador. Todo o seu trabalho, aparentemente, é o trabalho oposto, é a repulsão, empurrando de forma a pressionar. Ele não deixa a pessoa gozar a sua vida de forma corpórea no Egito. Ele obriga Israel a sair do Egito. Se o homem entrar com o seu ego, com a força, no Egito, neste mundo, e fosse bem sucedido, nunca sairia para a espiritualidade. Ou seja, isto é este sofrimento global, esta pressão de todos os lados, a revelação de Faraó, ele não nos deixa aproveitar esta vida. Ele é quem nos pressiona mais e verdadeiramente nos direciona para pensarmos em sair de todo este ego. E então aí podemos ser privilegiados com a Torá, o que é chamada a especiaria da Torá. Ou seja, o homem, por causa de Faraó, a pessoa verdadeiramente torna-se consciente do ego nele e pode usar a Torá para sair do Egito e receber a Torá. Amigo, bem, avançamos um pouco, tal como disse. O casal levita tem um filho chamado Moisés, mas na verdade ele cresce na casa de Faraó. A filha de Faraó leva-o. E porquê que ele cresce na casa de Faraó? Rav? Aliás, é muito interessante. Ele é um rapaz hebraico, tem a tendência ao ponto no coração no homem, e é na verdade como cresce no ego. Esta conexão entre Faraó e o ponto no coração no homem dá um grande florescer no ego, mas ele cresce, é bem sucedido e diz: bem, podemos atrair a luz agora, posso ser bem sucedido agora. Vejo o mundo do alto, vejo tudo a acontecer agora, está tudo claro para mim. Sou muito mais sabedor do que todos agora, estou a estudar a sabedoria da Kabbalah. Estou mais próximo da espiritualidade, posso ser ainda mais bem sucedido neste mundo. E isto é, na verdade, a Calipá. Faraó está muito interessado nisto. Ou seja, como é que eles fazem o Egito, um país tão grande, tão próspero? E era, não, até muito tempo, um país muito central no Médio Oriente. E naquela altura era o país.
E Faraó estava grandemente interessado nisto. E é por isso que ele cresce, Moisés, como o desejo egoísta, interessado no ponto do coração. Este ponto no coração interessado, este ponto pode trazê-lo para o desenvolver. Portanto, é interessante nós, os egoístas, aqueles que são os mais egoístas, estamos nestas duas fronteiras. E o coração desenvolve-se pelo ego. A luxúria, a honra e a inveja tiram-nos deste mundo. Nós primeiro usamos este ego, começamos a sair, e para isso precisamos da inveja, honra e luxúria, para sair deste mundo. E isto aparentemente são as forças mais egoístas do homem. E na verdade, quanto mais se desenvolvem, mais nos ajudam, mais nos mostram que não podemos ficar aqui neste mundo. Não estamos a preencher-nos aqui desta forma. Uma pessoa pequena fica preenchida com coisas pequenas, certo? Mas quando a pessoa verdadeiramente se desenvolve aqui, vê que todo este desenvolvimento o traz para o vazio. E então chega à altura em que Faraó, tal como diz, sentou-se nos joelhos de Faraó e brincou com a sua barba, pegou na sua coroa e colocou na sua cabeça, como conta a história. Os ministros de Faraó dizem-lhe: Cuidado, ele vai tomar o teu lugar. Ou seja, ele é um príncipe. Depois dele crescer, na idade de 40, a idade de Biná, 40, ele sente que é incapaz de ficar na casa de Faraó. Ele mata o egípcio nele. É aquela história que ele diz que mata um egípcio. Ele sente que o egípcio nele está a bater o judeu nele, o hebraico nele, o Israel nele. E então ele tem que decidir como é que eu vou fazer agora. E ele mata porque não tem escolha e ele não pode ficar com Faraó. E em última análise escapa. Há mais qualidades nele, chamado a nação de Israel. E na verdade são aqueles que o empurram para sair. Ou seja, ajudam-no. Portanto, eu posso acrescentar, ele escapa para Midian, fica lá com o sacerdote em Midian e casa-se com a sua filha, Tzipora, e casa-se com. Tem um filho, Gershon, porque era um guerra, um estrangeiro na terra que não era dele. O que é que isso quer dizer, Dr. Lightman? Porque cresceu até um ponto em que não pode lidar com o ego, já chega. Ou seja, não tem o ambiente correto, a fundação certa com a qual pode receber o método de como sair de Faraó. Este método não é o método da Kabbalah, ainda não pode estar próximo da luz. Vejam, existe um período de preparação, 40 anos, ele fica com aquele sacerdote, Jetro e Tro. Quando ele vem ao Egito, já tem 80 anos, se virem isto de forma corpórea. Mas não é, estamos a falar de níveis. Portanto, quando ele alcança o Egito novamente, traz um método que aprendeu aí. Em Midian, com esse sacerdote, Itro. Itro era um sábio. E depois de Israel receber a Torá, volta a eles e ensina-lhes como fazer julgamentos, dinim, também vamos falar disso mais tarde. E o Zohar fala muito dele. A força da Clipá contra a força, ou em oposição à força da santidade, também não é uma história muito simples. Mas aqui vemos que existem muitos níveis pelos quais a pessoa passa, até que deixa o seu ego e volta. Deixa e volta e novamente. Tem esta espécie de andar para trás e para a frente, tal como com o faraó depois. Vai ver faraó e sai. Volta e deixa. Quando ele começa a encontrá-lo, certo? Temos uma citação muito bonita aqui do Zohar.
Nesta questão de relativamente a Moisés, devemos olhá-lo com sabedoria sublime. Passagem número 2. Porque que diz eu retirei-o da água? Vem para ensinar que aquele que foi puxado da água, Hesed, não tem medo do fogo, Din, do lugar onde a alma de Moisés foi formada. Outro homem foi formado. Dr. Lightman, sim, Moisés é uma alma muito especial. Aprendemos acerca dele no Zohar, em Bereshit, Gênesis, escreve-se muito acerca disso. É uma força muito única dentro de nós, que na verdade desperta em nós e está dito que não podemos revelar o lugar onde ele está enterrado. Diz para lá do Rio Jordão. Vamos alcançar a revelação disto no final da correção, quando esta força de Moisés se elevar. E então alcançamos a correção final e completamos a correção total das nossas almas. Portanto, este ponto de Moisés é muito único no homem. É uma conexão muito especial entre as almas, a força do Criador. E portanto, o Criador, depois Moisés volta para o Egito, vem com toda aquela sabedoria que absorveu em Midian, especialmente de Yitro, e encontra a sarça ardente. O nosso ponto no coração recebe pela primeira vez, sente que recebe uma conexão, uma revelação do Criador dentro dele. Ainda não está muito claro quem, o quê, do nível vegetativo, tem aquele arbusto, a força de Gvorot, mas não vamos entrar em toda esta história e o que se passa aqui com Sefirot e tudo mais. Não tem levus, revestimento em Hassadim, toda esta revelação do Criador. Ele ainda não o vê, ouve, mas Hassadim está presente, mas também é Gvorá, o nível de Chokhmah, Hassadim, que é ouvir. Aqui ele recebe um mandamento para trabalhar com o seu ego de tal maneira que agora tem que trazer todas aquelas centelhas que dentro dele com as quais pode avançar. E se corrigir, vai alcançar correção. E com todas estas centelhas, não precisa de torrar, não precisa de nada. Aparentemente é uma força não egoísta. Ele próprio alcança correção. E, portanto, recebe todos os discernimentos do seu ego, dos vasos partidos e volta ao seu ego. Ou seja, isso significa que volta ao faraó e aguenta, volta ao Egito e aguenta faraó. Ou seja, com respeito a faraó, é muito único. Aqui existe a revelação em forma de trabalho na sabedoria da Kabbalah. Aqueles que ainda não estão na sabedoria da Kabbalah, que ainda não aprendem corretamente, mas verdadeiramente ainda não entendem aquilo que se está a falar. Como ouvimos falar de Sodoma e Gomorra e toda a inversão da serpente para o cajado e do cajado para a serpente, estamos a trabalhar com o nosso desejo de receber, não o deixamos. Nós tomamos conta dele. A Torá é chamada o tempero para esse desejo de receber. Todo este estofado chamado o nosso ego, o desejo de receber. E usamos a Torá para alcançar a luz da Ein Sof, a luz do infinito. E ter um pouco dessa Torá, dessa especiaria e do ego, alcançamos o mundo de Ein Sof, 620 vezes mais elevado. Moisés aqui começa a revelar Adão. E então Moisés, esse ponto no homem, começa a revelar esse verdadeiro ponto. O ponto chamado a inversão do cajado para a serpente e da serpente para o cajado. Ou seja, depende de como a pessoa pega nestas forças nele, usa estas forças nele. Ele não eleva nada mal ou bom. Ele precisa apenas de inverter a forma como as usa. Por um lado,
Ele pode agarrar a serpente com as suas mãos e quando pega na serpente torna-se um cajado. E ele pode avançar e maté cajado da palavra hebraica abaixo ou embaixo, ou seja, desta posição, ele pode aparentemente usá-lo em fé acima da razão. E alcança o seu ego em fé acima da razão, Malhut para Binah, e de cada vez mostra a Faraó quanto o ego é revelado nele, mais e mais. Em 10 Sefirot da Kalipá, e portanto aparece Faraó nele, e em oposição a isto pode transformá-lo em santidade. E ao ser assistido por ele, usa-o contra os golpes. Ou seja, a pessoa em toda a sua saída do Egito está disposta a passar por estes golpes apenas para sair do Egito. A pessoa encontra-se num estado tal que ela própria, através do cajado, convida estes golpes e estes golpes assistem a pessoa a elevar-se acima do ego. Para ele, estes golpes são um remédio. É como se tivéssemos terapia, cirurgia, algo que até pode ser doloroso. Nós não gostamos especificamente disto, mas passamos por isto porque é saudável. Portanto, passamos por estas 10 pragas, estas correções do nosso ego, e estamos felizes. Estamos prontos porque de cada vez nos elevamos acima disso. O sofrimento que sentimos no ego e na sua revelação ajuda-nos a elevar-nos acima dele. E portanto elevamos-nos mais e mais e mais até que todos estes 10 sefirot nos permita alcançar este nível e sair dele, tal como aqui vejam. Completamos todo este nível e agora finalmente saímos do Egito. E entretanto aqui passamos por 10 pragas. Tem algo a acrescentar aqui? Amigo, sim. Já que estamos a falar daquele assunto do cajado, há toda uma história aqui. Moisés diz ao Criador: Vejam, Israel não vai acreditar em mim. Então ele mostra-lhe como trabalhar com o cajado e a serpente. É como o estado que também vemos na sabedoria da Kabbalah. A nação corpórea de Israel não acredita na sabedoria da Kabbalah, que vem do Criador. E temos a revelação do que está a acontecer aqui. Qual é a pergunta? Amiga, a pergunta é o que é todo este assunto de Israel, que precisa de provas. Dr. Lightman, as provas vão querer provas. Se estes 10 golpes vierem internamente, é difícil aguentar, mas desenvolvemos na sociedade, na mesma ordem da vida, o estudo, fortalecer-nos uns aos outros. Independente disso, temos uma estrutura muito complexa. Temos estudantes em todo o lado, no mundo, em todos os países. E, no entanto, vemos quão difícil é para nós avançar e a sociedade deve de cada vez tornar-se mais forte, de cada vez fortalecer-se, construir-se e então avançamos. E avançamos de uma forma chamada Arrishena, acelerar, através deste escrutínio interno e não através dos golpes que vêm e que são sentidos. E, portanto, aqueles que não têm este método, não querem, não são capazes de ouvir como podem avançar e, portanto, podem avançar apenas na medida em que sejamos capazes de lhe dar este sofrimento, este conhecimento, porque sofremos e para quê? É o reconhecimento da imagem, porque, vejam, o remédio é amargo, o símbolo da medicina moderna é a serpente. E nós vemos que podemos avançar com este remédio. A serpente pode nos ajudar a avançar ou ser ao contrário. Ou seja, e toda esta imagem do cajado e da serpente que transformam o ego
E nós queremos avançar com isto. E, portanto, precisamos de receber um método, estes golpes que vêm verdadeiramente para nos empurrar para a frente. Tal como dissemos, Faraó é o que nos empurra para alcançarmos o Criador nos céus. E, portanto, empurra-nos para a divindade, para a revelação do próximo nível, os céus, o mundo superior. E é por isso que temos que disseminar a sabedoria da Kabbalah. Senão, será apenas em golpes. E estamos a falar da disseminação da sabedoria da Kabbalah. Temos perguntas. Eu gostava de saber daquele novo rei que se elevou, que não conhecia José. Compreendo que Faraó é uma força, no nível do inanimado temos uma força e estamos a falar de diferentes forças que dão resultados diferentes. Mas aqui até parece que o nome Faraó se repete. Um novo rei, o mesmo nome, a mesma força, mas dá os mesmos resultados. Há alguma coisa acerca da unidade aqui? O que é que se passa aqui? Dr. Lightman é o Criador que de cada vez se apresenta perante nós de maneiras opostas, em todo o tipo de formas. E também depende do homem. A pessoa entra num ego tão grande e temos que nos lembrar como era naquela altura. Havia fome na terra. Jacó e os seus filhos estavam na fome. Não há nada mais que nos deleitarmos. Queremos avançar, revelar o Criador. Estamos dispostos a mudar, mas de repente revelamos que aparentemente fizemos tudo. O que é que mais podemos fazer? Não pensava, a sabedoria da Kabbalah, isto vai terminar. É essa fome na Terra. E então aparece um novo desejo egoísta que diz: de que é que estás a falar? Podes avançar desta forma. Se tudo o que recebeste na Kabbalah, no primeiro nível, olha agora. Podes mesmo começar a ser bem-sucedido neste mundo. Podes realmente avançar agora. E depois temos aqueles anos de saciedade que terminam. E aparentemente a nossa corporeidade e espiritualidade vão mão na mão. E o nosso faraó tenta ser nosso amigo. Podemos ver como podemos revelar coisas, compreender mais, como podemos desenvolver. De repente recebemos esta boa reação do mundo. As pessoas valorizam-me, apreciam-me, vejam, invejam, honra, luxúria e sentimos que podemos preencher-nos mesmo aqui. Ou seja, apenas um certo limite. E começa a haver aqui um grande benefício. Na corporeidade vemos que não recebemos assim tanto aqui. De onde é que isto vem? Vemos que mesmo um que vem e aprende Lolishma, ainda assim desperta sobre si a luz que a reforma. Portanto, não podemos esquecer deste componente. Há este componente aqui que inverte o nosso objetivo. Nós vamos para a frente como um animal, mas porque estamos envolvidos nisto, talvez com o nosso ego, mesmo com o nosso ego, que através do estudo e da disseminação no grupo, a luz ainda assim influencia-nos. E em vez de um desenvolvimento linear, de repente caímos, aterramos os 7 anos de saciedade e agora esta fome. O que é que acontece? O homem não entende de onde isto vem. E vem da luz. A luz influencia-nos mais e mais e mais. Aqueles 10 Sefirot terminam e descemos. O desejo de receber torna-se maior. E isso é chamado um novo rei. Levou-se no Egito. É o novo faraó. E não aparece como o anterior. E com isto agora sentimos como todo o mundo, continuamos no mesmo caminho, mas aparentemente o que é que vemos? Pitom e Ramsés. Podemos construir estas cidades, estes palácios, o que quisermos, mas o que é que vamos receber daí? São como cidades de armazém, não tem nada ali.
Amigo, se puder fazer um sumário e disser-me que está certo, não é a força que o muda, não é a luz, mas somos apenas nós? Dr. Lightman, certo? Correto. Mais perguntas? Relativamente aos golpes no Egito, há muitas reações aqui. Um amigo de Hefei, também dos Estados Unidos, diz: começamos este caminho das 10 pragas. Dr. Lightman, se está a falar no nosso grupo global, certamente que há aqueles que estão nisto, outros que não. Alguns que estão antes disso. Há aqueles que estão à espera de acumular e conectar a recepção do método. O primeiro nível espiritual, a recepção da Torá. Alguns estão num ponto, outros estão no outro. Tem que compreender que o nosso desenvolvimento hoje, enquanto Bnei Baruch, enquanto os nossos grupos, está dependente de muitas condições. Não especificamente dependente de nós apenas, mas o nosso lugar de desenvolvimento depende do mundo. Todas estas pessoas em quem o ponto no coração despertou nelas, que estão prontas para conectar, tentamos com toda a nossa capacidade desenvolver-nos. Isso é porque o mundo ainda não precisa verdadeiramente. O cálculo agora aqui está connosco. Nós estamos a desenvolver, somos aquela parte estrangeira do mundo, todas estas centelhas do nosso ego existem apenas para corrigir este ego. E isto é chamado que através deles deve vir a Torá. É, perante este grande estufado, estas centelhas são a especiaria. E através dela toda a humanidade que é este estufado vão alcançar a correção final. E portanto, se este estofado ainda não está a ser aquecido no fogão, então eles dizem-lhe, bem, ainda não podemos dar um tempero e receber esta comida maravilhosa. E não estamos ainda nesse estofado. Dr. Leitman, temos que trabalhar, temos que fazer aquilo que o nosso papel exige. E nós aprendemos que para o mundo, em vez de golpes, vão receber uma consciência mais abrangente, que vai permitir um desenvolvimento mais emocional e não através de golpes e sofrimento. Tem aqui outro amigo de Israel que pergunta qual é o significado cabalístico de que Moisés era lento de discurso e de fala. Dr. Lightman, é que não conseguimos ouvir o ponto no coração. Mesmo para nós é difícil ouvi-lo quando fala. O que é que lhe diz? Largue o seu ego e leve-se acima dele. Aceite estas coisas acima da razão. Ou seja, em vez de todas estas palavras, conecte com os outros. Tente, dentro de si próprio, do seu coração, da sua emoção, verdadeiramente sentir os outros como parte de si, que é ainda mais do que se sente a si próprio, mais do que o que se sente a si próprio, tal como Hillel que dizia: não faça aos outros o que odeia que lhe façam assim. Não foi o que Hillel disse? Se tiver uma cadeira, deve dá-la aos outros. E isso é chamado que se tem alguém que ama, deve dar a cadeira. E portanto, se não o der aos outros, então também não é chamado de amor. Amor é apenas quando os outros são mais importantes do que nós próprios. E claro que isto é difícil e totalmente irrealista para nós, mas não podemos esquecer este terceiro componente, a luz que reforma, que é a única coisa que pode convidar esta mudança em nós. E a qualquer momento possamos sentir os outros, possamos sentir-nos e ao sentirmos os outros vamos sentir a nossa alma, o mundo espiritual, o Criador, toda a dimensão espiritual. E imediatamente estamos lá,
fora de nós próprios, na percepção da verdadeira realidade, da realidade correta. E estamos imediatamente lá. E, portanto, toda esta mudança pode apenas vir através dessa luz superior. E cada um de nós tem uma oportunidade para fazer isto. Temos outro estudante aqui de Tel Aviv e um amigo de Jerusalém que perguntam acerca da sarça ardente. Isso é a barreira? Alcançamos a barreira? É o que vamos ver? Dr. Leitman, não, também fala muito acerca disso no Zohar. Não quero entrar muito neste assunto. Talvez possamos fazer uma, uma lição sobre isto apenas, acerca desta sarça ardente, as 10 pragas, face a qual Sefirot, e como resultado disso a pessoa desconecta-se do seu ego e eleva-se a fé acima da razão, até que finalmente sai do Egito. Os 10 os 10 golpes são os 10 golpes que a pessoa tem que passar até que finalmente sai. E a sarça ardente é o nível a partir do qual a pessoa pode aguentar o faraó em si. É o nível da Binah, com Gvorot dentro dele. Está preparado para alcançar as Gvorot de Binah. E pode ser aquela força de doação contra a força da recepção de faraó. Que mais, Eli? Bem, temos mais aqui. Moisés volta a faraó para lhe dizer: liberte Israel. E ele diz: quem é este Criador que eu devo ouvi-lo? E depois torna a sua vida ainda mais difícil, torna a vida de Israel mais difícil. E Israel queixa-se a Moisés: o que é que vamos fazer? Para com isto, a nossa vida está a ficar mais difícil. O que é isto, Rab? Dr. Leitman é uma pessoa que não vai com o seu ego e que se torna mais difícil para ele. E ele não está a receber isto ou aquilo. Para a espiritualidade não tem nada, na sua espiritualidade não tem nada, está ali, entre os céus e a terra. E até completar todos estes golpes, todo este trabalho em fé acima da razão, doação. Imagine, o objetivo nós não vemos. O benefício, a dor, algo que vamos receber também não vemos. Espiritualmente, de forma corpórea, nada. Temos que trabalhar no nosso ego, no nosso grande ego, com todos estes golpes. Temos que constantemente conceder tudo. O sofrimento que está no nosso ego, que está em nós, isso somos nós próprios. O que é que está dentro de nós próprios? O nosso material, a nossa substância. Não é algo que está à nossa frente e podemos lhe partir a cara. Não, está em nós. E o que é que vamos obter disto? Não temos nada. Cada golpe é como se eu vou morrer. A pessoa sente sensações muito desagradáveis. Quem ainda não as sentiu está perante vocês. E é tudo para se elevar acima do ego. Não há nada que possa fazer, tem que passar por estas coisas. E aqui, para além de Faraó, que estamos dispostos a trabalhar com ele, todas estas forças são as forças de Israel no homem. Não é todo o ego, claro que conta. Mesmo essas forças com as quais sempre trabalhamos, de repente descobrimos que não estão a ajudar-nos. Sofre tanto que começam a sentir que não têm força, não têm apoio de nada. Como é que nos vamos elevar? Como é que vamos andar para a frente? E então o que é que diz aqui? O Criador diz: vem até a Faraó. Ou seja, precisa de se agarrar a mim. Se me esquecer, certamente que vai cair e vai desaparecer ali. Mas se estiver dependente de mim, eu vou para a frente consigo. E então vai ser bem sucedido com a minha força. Lento de discurso, claro que é. Como é que ele tem a força para falar contra o ego? O que é que eu vou fazer? Como é que eu vou avançar? Peguem numa pessoa da rua. Peguem nos vossos familiares. Eu lembro-me dos meus pais quando comecei a estudar Kabbalah.
tinha 30 anos, e eles olharem para mim a dizer: és tão bem-sucedido, és tão lindo, tens crianças, tudo está a florescer na tua vida, és independente, o que é que precisas agora? Para que é que precisas disto? Eu fechei o meu negócio, passei para uma comunidade ultra-ortodoxa, assumi um lugar à beira do meu professor, um apartamento onde eu não tinha nada. Lembro-me com a minha filha pequena, a minha segunda filha, ela tinha acabado de nascer. Começamos a viver ali ao lado daquele homem. Eles olharam para mim tipo: somos os teus pais, nós criamos, te demos-te tudo e agora vais quê? Tomar conta de algum velhote? Ele tem quase 80 anos. O que é que se passa contigo? De onde é que isto vem? Por que é que estás a fazer isso? Eles não compreenderam. A objeção é muito justa e são as nossas objeções dentro de nós. E isto é o que é chamado: eu sou lento de discurso. O que é que nós temos a dizer? Não temos nada a dizer. Dinheiro, respeito, domínio, saúde, conhecimento. Vamos dizer, eles sabiam que eu queria estudar ciência, ah, mas aqui nada. Alguém no mundo aprecia isto? Ninguém. O que é que recebemos disto? Nada. E era muito difícil responder àquilo. E isto é o verdadeiro exemplo. Ah, bem, eles não compreendam, mas largaram-me e disseram: ok, se te sentes bem com isso, tudo bem. Mas no início foi muito difícil explicar. E mesmo para a pessoa explicar a si própria, isso é muito difícil. E isso é o que chama de ser lento de discurso e de coração. Com certeza que sim. Também temos uma grande citação. O Criador diz a Moisés: vê como vamos tirar Israel do Egito. E a citação é a seguinte: todas as nações do mundo, dos ministros de Israel no céu, e eles extraíam as suas forças do Criador, eram o povo do Senhor e não o povo de um governador. Os egípcios são chamados o povo de um governador e Israel é chamado o povo do Senhor. E o resto das nações são chamadas o povo dos seus governadores. E cada um caminha com o nome do seu Deus, e nós caminharemos com o nome do Senhor para sempre. Sim, Hanoch? Bem, nós dissemos como a Torá fala tudo dentro de um homem. A mesma pessoa que diz: quem é o Criador que eu deveria ouvir a sua voz? E Israel gemeu do trabalho. Este mecanismo de identificação completo, o que é isto? Dr. Lightman, que todo o mal se vai transformar em bem e vão trabalhar mão na mão. O faraó e a luz trabalham junto. E em última análise, quando nos corrigimos, esse mesmo faraó, todo esse ser, alcança o final da correção. A mesma força inverte-se. O que é que nós vemos aqui? A sabedoria da Kabbalah é usar toda esta força da recepção, mas na intenção de doação, em que alcançamos uma grande correção a partir daqui. E, portanto, nada no homem é apagado, nenhuma qualidade. O Criador não criou nada que seja redundante. O mesmo Faraó, Haman, todos os malvados que possam pensar que existem na Torá, que ainda estão para ser revelados no mundo, de forma corpórea, espiritual, tudo, em última análise, são as forças opostas ao Criador, porque somos nós que as construímos assim. Nós fazemos-las assim. Se nós nos corrigimos, não há mal no mundo. Eu digo-lhe verdadeiramente. É uma aplicação, é uma réplica de nós, tudo o que vemos perante nós. Sim? Amiga, então se revelamos o Egito dentro de nós, e Pitom e Ramsés, Moshe, tudo está dependente de nós.
Avançamos, revelamos o primeiro templo, o segundo templo, a destruição, a alcançar a terra de Israel. Eu posso fazer isso e então fora também vai mudar e posso controlar o meu destino? Dr. Lightman, claro, porque o mundo é uma cópia de si. O que é o mundo? Aprendemos isto na percepção da realidade. O que é o mundo? O mundo é o que nós sentimos dentro de nós próprios. Isso é o mundo. É o que nós sentimos enquanto mundo. Não é algo que verdadeiramente existe dentro de nós. Está tudo em nós. Quando mudamos as nossas qualidades, obviamente que muda. Como é que podemos mudar este tsunami, isto, fogo, ou seja, isso está tudo em nós, dentro de nós, as forças inanimado, vegetativo, animal em nós. Se nós corrigimos isto, corrigimos toda esta visão, tudo isto desaparece. Ficam equilibradas. No mundo, nós habituamos-nos a esta percepção, a este entendimento, esta consciência do que nós vemos é o que existe. E não existe. Está em nós. Não podemos falar das coisas em si próprias. E continuamos desta forma até usarmos a sabedoria da Kabbalah e até lá tudo parece sólido e imutável. E quando começamos a mudar as nossas qualidades internas dentro de nós, começamos a sentir quanto o mundo também muda. E começamos a ver que é como se evaporasse, não tivesse mais forma. E é a pessoa que agora controla o que está a ser projetado na tela, no seu massá. Portanto, temos aqui de Rabás, precisamente acerca disso. Eu posso dizer a nossa citação final. Ele fala acerca de que o exílio principal é que o aspecto de Israel no homem, ou seja, aquilo que está mais protegido e os estrangeiros no homem não permitem que a pessoa tenha liberdade para fazer o que quer. E então a pessoa sente que está em exílio dentro do seu corpo. E antes da pessoa sair deste exílio, destas luxúrias corpóreas, é incapaz de sentir prazer espiritual da Torá e dos mitzvot. Bem, tenham um bom fim de semana, um bom Shabbat.